Fala, meu time Caipora, belezeira? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 24 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final do vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir, tá? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar um palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites todos os dias, beleza? E não se esqueçam também, temos a nossa planilha Caipora com todos os resultados dos nossos palpites, com o link no topo dos comentários. Fiquem para conferir, beleza? E também temos o link do nosso Instagram e também do nosso canal no WhatsApp com palpites na live stream nos finais de semana. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala galera, começar nossas análises aqui então, separei 26 jogos para vocês separarem as suas múltiplas, beleza? Isso é para vocês se divertirem, a grade foi muito extensa, então tentarei ser bem breve nas nossas análises, beleza? Separei Japão versus Indonésia, separei esse jogo da Asian Cup com o mercado de vitória para casa no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Japão tem 80% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a Indonésia tem 39% de aproveitamento. Verificando em séries, o Japão vem a 10 jogos marcando gols e a Indonésia ela vem a 5 sem empates e perdeu 4 deles. Nos últimos jogos nos campeonatos e amistosos, temos vitória no primeiro tempo do Japão em quase todos os jogos. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória para casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Etihad Al-Rify versus Manama Club. Separei essa partida na FA Cup de Bahrein com vitória para fora no primeiro tempo. O Manama tem 80% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Etihad, ele tem 11%. Verificando no histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 5-0 para o Manama. E em séries, o Etihad ele vem perdendo as 5 partidas e o Manama vem vencendo as 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Manama vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas e jogando fora de casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Libertad de Assunção versus Sportivo Luqueno. Separei essa partida no Paraguai com vitória e empate para casa. Por que eu separei este mercado? O Libertad tem 61% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luqueno tem 50%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 33 vitórias do Libertad, 11 empates e 11 vitórias do Luqueno. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Libertad vem marcando gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Libertad em todas as partidas. Verificando na casa do Libertad, também temos vitória e empate em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Libertad na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Herediano versus Deportivo Saprissa. Separei essa partida na Costa Rica com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes. O Saprissa tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Herediano tem 56%. No histórico são 39 vitórias do Saprissa, 29 empates e 38 do Herediano. E a média de gols é acima de 2,5. Em séries, o Herediano não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Saprissa contra o Cartagines, que foi 4-0. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida na Turquia, Istambul versus Fenerbahçe. Separei essa partida com o over 1,5 gols. O Fenerbahçe jogando fora de casa tem 64% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Istambul tem 83%. No histórico são 3 vitórias do Istambul, 4 empates e 19 vitórias do Fenerbahçe. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Istambul ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos e o Fenerbahçe vem marcando gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, o Fenerbahçe venceu a maioria das partidas e empatou. E temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos na casa do Istambul, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida na Holanda, primeira divisão. Separei Almere City versus Fortuna Sittard.
Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos na forma recente 56% de aproveitamento para o Fortuna e o Almeria tem 50%. No histórico são 3 vitórias do Fortuna, 8 empates e 7 vitórias do Almeria. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Almeria vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Fortuna não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Almeria, também temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Copa da Grécia, Panathinaikos versus Atromitos Atenas. Separei essa partida com over 1,5 gols. Panathinaikos tem 74% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atromitos tem 67% também. No histórico são 31 vitórias do Panathinaikos, 11 empates e 10 vitórias do Atromitos. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Panathinaikos vem 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todos os jogos. Na casa do Panathinaikos, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Atromitos contra o Olympiacos que foi 0-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Aris Salónica versus Nick Volos, com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Aris Salónica tem 75% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nick Volos tem 50%. No histórico, temos uma partida disputada com uma vitória de 2-0 do Nick Volos. Em séries, o Aris Salónica vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Nick Volos ele vem marcando nos últimos 5. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Tel Aviv versus Maccabi Haifa. Separei essa partida na Toto Cup de Israel com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? Temos a probabilidade de vitória equilibrada para ambas as equipes e o Tel Aviv tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Haifa tem 89%. No histórico são 27 vitórias do Tel Aviv, 17 empates e 19 do Haifa. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Haifa vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Benfica versus Estoril. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei este mercado na Taça da Liga de Portugal? O Benfica tem 77% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estoril tem 39%. No histórico são 22 vitórias do Benfica e 4 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Benfica vem vencendo 5 partidas e o Estoril vem perdendo a 4. E nos últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo, em maioria das partidas. E na casa do Benfica, também temos overgol do primeiro tempo, na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Benfica vem ocorrendo gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Feyenoord versus PSV Eindhoven, clássico na Holanda na Copa. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma ligeira vantagem para o Feyenoord. E verificando na forma recente, ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O PSV tem 78%. No histórico são 27 vitórias do Feyenoord, 14 empates e 28 vitórias do PSV. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Hibernian versus Rangers. Separei essa partida na primeira divisão da Escócia com over 1,5 gols. O Rangers tem 68% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hibernian tem 50%. No histórico são 68 vitórias do Rangers, 16 empates e 21 vitórias do Hibernian. E a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Rangers vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Hibernian, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Apollon Limassol versus AL Limassol. Separa essa partida na Copa do Chipre com vitória e empate para casa. O Apollon tem 63% de probabilidade de vitória e ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. Enquanto a AL Limassol tem 28%. No histórico são 26 vitórias do Apollon, 16 empates e 19 vitórias do AL Limassol. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o AL Limassol vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, o Apollon vem vencendo ou empatando a maioria das partidas. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos o Apollon vencendo e empatando também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Colômbia. Separei Superliga, Milionários contra Atlético Júnior, com mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Milionários, tem 44%. O Atlético Júnior tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Milionários tem 39%. No histórico são 23 vitórias do Júnior, 12 empates e 20 vitórias do Milionários. E a média de gols é de acima de 2,5. O Atlético Júnior tem 5 vitórias em 5 partidas, enquanto o Milionários ele não tem empates nos últimos 5 jogos. Perdeu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas e na casa do Milionários, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Entente versus Montpellier. Separei essa partida na Copa da França com Montpellier para se classificar. Montpellier tem 77% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O Entente tem 33% com dados de apenas 3 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o Montpellier vencendo fora de casa a maioria das partidas. E o Entente, ele tem na sua divisão várias vitórias, mas o Montpellier, por ser uma equipe de divisões acima, eu acredito que nós teremos a classificação dele, beleza? Próxima partida, Bayern Munique versus União Berlim. Separa essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Bundesliga da Alemanha. O Bayern tem 82% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. União Berlim tem 50%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 9 partidas com 6 vitórias do Bayern e 3 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, União Berlim vem marcando gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Verificando na casa do Bayern de Munique, também temos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Mallorca versus Girona. Separei essa partida na Copa do Rei da Espanha com vitória e empate para fora. O Girona é sensação no campeonato da La Liga e ele está com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, com 45% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, enquanto o Mallorca tem 72% de aproveitamento. No histórico são 5 vitórias do Girona, 4 empates e 5 vitórias do Mallorca, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Girona tem 5 partidas sem derrotas com 4 vitórias nelas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Girona em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Mallorca, vitória e empate do Girona em 3 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Girona vem muito bem, como eu disse. E o Mallorca, ele vem perdendo ou empatando a maioria dos partidos. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Atlético Bilbao versus Barcelona. Ainda na Copa do Rei, separei under 4,5 gols para essa partida. O Atlético Bilbao vem muito bem nos últimos jogos e a probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes. Na forma recente, ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Barcelona tem 72%. No histórico são 50 vitórias do Barcelona, 15 empates e 13 vitórias do Atlético de Bilbao. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Barcelona vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Atlético de Bilbao não tem empates nos últimos 5 e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético de Bilbao, under 4,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Fulham versus Liverpool. Separei essa partida com o over do 1,5 gols na Copa da Inglaterra. O Liverpool jogando fora de casa tem 53% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fulham tem 44%. No histórico de partidas entre as duas equipes, o Liverpool tem 21 vitórias, 6 empates e 7 vitórias do Fulham. E a média de gols é de acima de 2,5 gols.
Em séries, o Liverpool vem a 5 partidas vencendo, enquanto o Fulham não tem empate nas últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Vila Nova versus Cruzeiro. Campeonato Mineiro, separei over 1,5 gols para essa partida. O Cruzeiro jogando fora de casa tem 60% de probabilidade de vitória. E na forma recente, as duas equipes têm 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, são 16 vitórias do Cruzeiro e empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Vila Nova ele vem a 5 jogos marcando gols e o Cruzeiro empata a 3 jogos seguidos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Patrocinense versus Atlético Mineiro. Separei over 1,5 gols também para essa partida. O Atlético Mineiro tem 64% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Patrocinense tem 50%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 5 vitórias do Atlético Mineiro e 1 empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlético Mineiro vem marcando gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Campeonato Gaúcho, Grêmio versus São José. Separei over 1,5 gols também para essa partida. O Grêmio tem 63% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O São José também tem 67%. No histórico, são 8 vitórias do Grêmio, 3 empates e 6 vitórias do São José. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Grêmio ele não tem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos partidos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Boa Vista versus Botafogo no Campeonato Carioca. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Botafogo tem 63% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boa Vista tem 28%. Verificando no histórico, são 10 vitórias do Botafogo, 5 empates e 4 vitórias do Boa Vista. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Boa Vista vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Palmeiras versus Inter de Limeira. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida no Campeonato Paulista. O Palmeiras tem 74% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Inter de Limeira tem 56%. No histórico, é uma vitória para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de abaixo de 1 gol. Em séries, o Palmeiras ele vem a 6 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na última partida disputada. E nos últimos jogos no campeonato, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, acredito para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ituano contra o Corinthians. Separei essa partida com vitória e empate para fora. Por que eu separei este mercado? O Corinthians tem 46% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ituano tem 39%. No histórico são 10 vitórias do Corinthians, 2 empates e 2 vitórias do Ituano. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Corinthians vem marcando gols nos últimos 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Corinthians em todas as partidas. A última partida foi na playoff do Campeonato Paulista e empatou por 1-1 e foi para os pênaltis. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Corinthians na maioria das partidas e o Ituano não vence muito as partidas. Então eu acredito para essa partida, vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vou transferir vocês para o nosso Bilhete Caipora. Fala, galera, estou aqui com vocês com o nosso Bilhete Caipora. Separei Japão para vencer o primeiro tempo contra a Indonésia. Manama Club para vencer o primeiro tempo contra o Etihad. Separei over 1,5 gols para Istambul contra o Fenerbahçe. Over 1,5 gols para PAOK versus Panserraicos. Over 1,5 gols para Feyenoord versus PSV. Over meio gol no primeiro tempo para Bayern Munique versus União Berlim. Vitória e empate para fora em Mallorca versus Girona. Separei under 4,5 gols para Atlético de Bilbao versus Barcelona. Over 1,5 gols para Fulham contra o Liverpool. E separei over 1,5 gols para Grêmio versus São José e Palmeiras e Inter de Limeira com over meio gol no primeiro tempo. Separei também, por último, Ituano contra o Corinthians com vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!